Olá pessoal, então vamos agora falar um pouquinho da sequência de perfusão miocárdica, né? Sequência essa que na imensa maioria das vezes tem a indicação de detectar obstrução nas artérias coronárias, né? Provocando isquemia miocárdica, tá? Essas são as artérias coronárias, esse aqui é um exame de angiotomografia das coronárias, são essas artérias que ficam posicionadas aqui na parte epicárdica aqui do coração, né, na parte externa, e que nutrem o músculo cardíaco e que, quando são acometidas pelo processo da aterosclerose, acabam levando à isquemia e, eventualmente, infarto, né? E o exame de estresse farmacológico, a perfusão sob estresse farmacológico, tem a intenção de detectar essas obstruções precocemente para que sejam tratadas antes de evoluir com infarto, certo? Então, o processo é feito utilizando-se um fármaco chamado dipiridamol, que é um agente estressor vasodilatador, né? Cujo uso, né, a forma do uso, eu já fiz um vídeo que está no meu canal, que vocês podem procurar e assistir, né? Lá fala o passo a passo e vai nos permitir avaliar áreas onde a perfusão, então, não esteja acontecendo de forma correta, indicando uma obstrução coronariana, tá bom? Quando fazemos a sequência, é, é, antes do estudo de perfusão, ao longo do processo ali do uso do dipiridamol, em determinado momento, imediatamente antes de a injeção do contraste, nós fazemos uma sequência em cine, né? Já que sob estresse farmacológico, mais ou menos ali no 5º minuto após a injeção do início da injeção do dipiridamol, aonde nós temos uma ideia da contração ventricular sob estresse farmacológico, porque muitas vezes quando existe isquemia, nós já notamos uma alteração contrátil, e isso ajuda muito quando por acaso a gente fica com dúvida na perfusão. Se eu vejo também uma alteração na contratilidade, eu fico bem mais seguro em afirmar que existe ali uma área de isquemia e não é um artefato, né? Porque são sequências que têm uma certa sujeição a artefatos, né? Então eu fico bem mais seguro em afirmar a presença da isquemia quando eu também vejo uma alteração contrátil. Então essa sequência é super rápida de fazer, é cópia dos cortes da perfusão, né? São geralmente 4 cortes que fazemos. E ela é feita então lá pelo 5º minuto, tá? No 6º minuto após o início da injeção do dipiridamol, né? Essa sequência de fazer o dipiridamol, como eu falei, eu tenho gravado em outro lugar, é só procurar. Aí nós fazemos a injeção do contraste, né? E a gente pode ver então aqui um corte basal, né? Cortes basais, né? Um corte mais na posição mediana do ventrículo, na porção média, e outro mais na ponta, né? E a gente vê direitinho a sequência da chegada do contraste, primeiro no ventrículo direito, daí no ventrículo esquerdo. Ó. No ventrículo direito, ventrículo esquerdo e perfunde. Observe que a perfusão é perfeita, né? Ó, uma perfusão perfeita, todo o músculo está sendo perfundido. Esse é um paciente em que eu não tenho isquemia miocárdica, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui um caso onde eu tenho isquemia miocárdica, né? Então observem aqui na parte inferior como fica uma área negra no subendocárdio. Olha só aqui. Isso é isquemia, né? Então aqui eu tenho uma isquemia na porção inferior aqui da parede ventricular esquerda, né? Nesse paciente, tá? Vou deixar passar mais uma vez. Ó, fica uma área escura bem no subendocárdio, tá bom? Ó, aqui, ó, uma área extensa, né? De isquemia. Então é assim que a gente vê a isquemia na perfusão, tá bom? Depois ainda, a gente espera, o ideal é esperar de uns 10 a 15 minutos, né? Você dá a sequência no exame, geralmente a gente faz as sequências aqui em cine eixo curto, né? São as sequências habituais do exame, né? Aqui já foi feito a aminofilina, que é o fármaco que reverte o estresse, né? E depois aí fazemos a sequência de perfusão de repouso, tá? A perfusão de repouso, ela é o objetivo maior dela é eu poder ver, principalmente comparar se existem artefatos. Às vezes eu fico em dúvida lá na perfusão de estresse, se é um artefato, se é isquemia. Aí eu tenho a perfusão de repouso para comparar.
Porque se a imagem persiste aqui, de que parece isquemia, eu posso acreditar que é um artefato, né? Então, é para isso que serve a perfusão de repouso. Em alguns casos, se ficou bem boa lá a perfusão de estresse, a gente pode até abrir mão dessa sequência em repouso. Só, claro, tem que injetar o volume de contraste para completar ele certinho para o realce tardio, né? Senão não vai ficar legal o realce tardio depois, né? Mas a sequência em si, eu posso até abrir mão em alguns casos, se eu tiver com alguma situação aí que de repente está muito atrasada a agenda, ou o paciente está pouco colaborativo, né? Alguma situação assim, eu posso até abrir mão dessa sequência, ela não é fundamental, a perfusão de repouso, tá? A perfusão de estresse, claro, é necessária quando o exame assim o exige, né? E agora eu vou mostrar uma outra situação em que eu posso usar a sequência de perfusão que não é na situação de isquemia, né? Uma situação, por exemplo, de uma massa cardíaca, né? Uma massa tumoral, né? Eu quero diferenciar se é trombo. Então aqui eu estou fazendo uma perfusão, observe que aqui foi usado um 4 câmaras, né? Na verdade foram feitos naquela sequência 4 câmaras estendido, a programação das sequências de perfusão. E eu tenho aqui no ato direito uma massa, observem, que inicialmente ela não perfunde, mas vai passando um pouquinho mais o tempo, ela vai perfundindo, ela é muito bem perfundida. A presença de perfusão, assim, nesse grau, em uma massa, ela fala a favor de malignidade, né? É um tumor maligno, tá? Nessa posição e com essa perfusão, esse paciente, na verdade, ele foi diagnosticado depois com linfoma, né? Ele tinha um linfoma aqui acometendo o coração, o átrio direito, tá bom? Olha como ela começa mal perfundida, mas depois vai passando alguns batimentos cardíacos, né? Passando o tempo e ela acaba sendo perfundida também pelo contraste, tá bom? Peraí, e aí, como é que a gente faz para programar então essa sequência, né? Essa parte mais importante, eu já ia quase esquecendo aqui. Então, o velho 4 câmaras e 2 câmaras, que são as sequências que a gente usa para fazer todas as programações praticamente do exame, né? Eu não uso um FOV muito grande, só o suficiente para não dobrar, né? E o posicionamento, normalmente o ideal é fazer 4 cortes, tá bom? O primeiro, começando, porque eu tenho que cuidar para não pegar muito perto da aorta aqui, sabe? Então, não pegar essa parte fibrosa aqui, porque aqui eu tenho pouco músculo e eu tenho a aorta que atrapalha, faz artefato de fluxo, tá? Esse aqui até ficou um pouco perto, tá? Poderia ser um pouquinho mais para dentro da cavidade, né? Então eu coloco o primeiro corte, depois o segundo logo em seguida. São os 2 cortes da base, justamente porque eu tenho esse risco de pegar artefatos aqui e não ficar legal. Então eu já coloco 2 aqui na base para garantir pelo menos um que seja bom, né? Então assim, ó, começar um pouco à frente da válvula mitral, né? O outro aqui na parte média do ventrículo e o outro lá na ponta, tá? Então esses são os 4 cortes que nós usamos habitualmente na perfusão, ok? Um grande abraço.